Saudações irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nesse vídeo e nos próximos continuaremos a abordar outro item relacionado à prática do batismo na Bíblia. Veremos assim que a Igreja Metodista, conforme as primeiras comunidades cristãs, batiza crianças, sem preconceito e sem exclusão. Não é novidade de que as igrejas que praticam o batismo infantil é em menor número do que as incontáveis igrejas que surgiram e têm surgido desde o século passado. E por isso nós recebemos uma pressão muito grande de outras igrejas para que, como membros, não batizemos nossas crianças. E não é novidade as muitas críticas que recebemos também de líderes das incontáveis igrejas que estão à nossa volta. Chegam até mesmo a nos intimidar, nos ridicularizar, nos repreender e nos acusar de sermos igrejas sem doutrinas e de pessoas ignorantes. Claro que no meio de tantas críticas que recebemos, parece que a maioria esteja certa, e para isso há a velha frase que parece fazer sucesso: a voz do povo é a voz de Deus. Porém, nem sempre a maioria está com a razão. Vejamos o que menciona o texto de Mateus 27, versículos 21 a 25. E respondendo o presidente disse-lhes: qual desses dois quereis que eu vos solte? Eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. E se a voz do povo é a voz de Deus, temos aqui um exemplo de que não é em todos os casos. Aqui a voz do povo, da maioria, pediu o martírio de Jesus. E por que nós, membros de igrejas tradicionais, que realizamos o batismo infantil, somos criticados por outras igrejas? Tem a ver com o texto de Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É a velha história de se usar um texto como pretexto. Nele é mencionado que quem crer e for batizado será salvo, senão será condenado. E assim alegam que as crianças não podem exercer a fé individual em Jesus porque não têm consciência, e assim não podem ser batizadas. Entretanto, o problema é rasgar esse versículo de um contexto maior, ou seja, rejeitar os versículos anteriores e posteriores. De fato, Jesus se refere a pessoas adultas que ouvem, entendem e rejeitam as boas novas do Evangelho. Assim, o texto não pode ser utilizado contra as crianças para que não possam passar pelo batismo infantil, porque ele relata aos presentes a incredulidade e a dureza do coração adulto e não infantil. Infelizmente, muitos membros e líderes de igrejas não se aprofundam nas riquezas que as Escrituras Sagradas nos apresentam. Vejamos o texto de Mateus 18, 1-5. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome o menino, tal como este, a mim me recebe. Aqui, Jesus coloca a prioridade para as crianças no reino dos céus. E se há prioridades para elas, por que criar muros de separação e impedir-lhes o acesso ao batismo? Já que o próprio Senhor Jesus as acolheu. E ele ainda diz mais: quem não se tornar no coração como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Na lata, adulto com coração adulto, que tenha sido batizado, não entrará no paraíso. Mas o adulto que tiver um coração infantil, entrará, porque há diferença. Adulto com coração adulto está mais para crente convencido. E o adulto com coração infantil está mais para crente convertido. Mais adiante, em Mateus 19, 13-15, temos outro episódio sobre a importância das crianças. Vejamos o texto. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse.
mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os torneis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Novamente os discípulos foram repreendidos por criarem obstáculos para as crianças. E Jesus assegurou que a prioridade é para elas, e delas é a primazia para a entrada no reino dos céus. Em seguida, temos o texto de Marcos 10, 13 a 16. Vejamos. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira alguma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Temos aqui a repreensão dos discípulos quando Jesus testemunhou a ação deles ao repreenderem os pais por trazerem crianças para ele. Eles estavam impedindo o acesso delas ao Salvador. E antes que Jesus tomasse as crianças em seus braços, porque eram pequenas, ele afirmou que o reino tem como prioridade as crianças. E se eles não se tornassem nas atitudes e no interior como crianças, jamais teriam acesso ao paraíso. Dessa forma, o padrão para o ingresso no reino dos céus é ser como criança. Nisso, por que negar-lhes o batismo, que é um símbolo de ingresso na igreja visível de Jesus na face da terra? Será o mesmo motivo porque mulheres são impedidas de exercerem papéis de destaque em lideranças de diversas igrejas? Voltemos a Mateus 18,5. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Jesus alertou a seus discípulos, e a nós também, que quem receber uma criança na comunhão da igreja, o recebe. Porém, quem não receber uma criança na comunhão da igreja, o rejeita. E quem fecha as portas do céu aqui na terra para as crianças, também não as terá aberta para si. É uma realidade dura e crua, se podemos dizer assim. E devemos lembrar de que o batismo não é exclusividade, bem, propriedade ou monopólio de nenhuma igreja existente na face da terra, como também a Santa Ceia não é. Estes são sacramentos instituídos por Jesus, e negar o que já é de fato para as crianças, como Jesus afirmou, é ir contra o seu desejo. Quando me lembro do texto de Mateus 14, 21, compreendo a importância das crianças porque elas se faziam presentes, foram também alimentadas e abençoadas e não foram excluídas do relato bíblico, nem elas e nem as mulheres. Vejamos o texto. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E diante do que já abordamos nesse estudo, podemos fazer uma pergunta como Pedro fez aos companheiros de jornada, que estavam com ele quando foram à casa de Cornélio, e que é o relato de Atos 10, 47. Porventura, pode alguém recusar a água para que sejam batizados esses, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Dessa forma, na lógica de Pedro, por que negar o símbolo que é o batismo com água para as crianças, que delas é o reino de Deus? E por que negar o batismo infantil, quando o Senhor Jesus, Senhor da igreja, disse que o reino é delas? E o batismo não é um símbolo no ritual simbólico da iniciação da comunidade da fé, que também é a comunidade do reino de Deus, chamada igreja? Nisso, com que direito nós temos de barrar o acesso das crianças ao batismo, já que Jesus afirmou que elas são membros naturais do seu reino? Tenta imaginar situações que ocorrem quando crianças pedem o batismo e recebem um não como resposta. Assim, irmãos e irmãs, reflitamos sobre isso e não façamos o que os discípulos de Jesus fizeram ao repreenderem os pais que traziam suas crianças até ele. Espero que este vídeo tenha sido edificante e esclarecedor e que Deus os abençoe a cada momento em Cristo Jesus. E assim, um abraço fraternal. Amém.